Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos iniciar as configurações de rede, tá? Do nosso sistema Linux, tá? Vamos ter como base um servidor, tá? O que seria um servidor? O servidor é nada mais que uma máquina que ela cede serviços para uma rede, tá? Uma característica importante nesse servidor é que ele precisa ter duas placas de rede, tá? Uma placa a gente chama de ETH0 dentro do Linux, no qual passa a internet, tá? Eu vou precisar do acesso à internet para eu atualizar todos os pacotes, né? Mais à frente vamos falar de pacotes, vão entender. E o segundo é o ETH1, tá? O ETH1 ele gerencia a rede, a LAN. Então, por exemplo, eu tenho 1.500 máquinas nessa rede e eu vou ter que gerenciar pelo ETH1, tá? O ETH1 ele também funciona como firewall, tá? Então, uma placa também na placa vamos colocar o firewall, tá? Eu posso botar o firewall também na ETH0, não tem problema, mas assim, eu preciso o firewall correndo numa outra placa. Aliás, consertando, o firewall ele não pode estar junto com a LAN, tá? Ele vai ficar no ETH0, vamos dizer, tá? Porque o que acontece? O firewall ele gerencia a internet, tá? Então eu falo para a rede, olha, pode acessar o IP tal, pode não acessar o IP, pode acessar tal, entendeu? Eu vou implementar regras de segurança, tá? E uma pergunta pode surgir, o que é um firewall, Lester? Eu não sei o que é um firewall. Firewall, ele vem do inglês parede, tá? Então, imaginemos, nós temos uma parede aqui, desse lado fica as máquinas, tá? Fica a rede LAN. E desse lado fica o WAN. O que é o WAN? É a internet, tá? Então, vamos fazer o seguinte, o firewall, ele é um muro assim, ele está fechado assim. Quando eu preciso entrar, eu tenho que ter uma chave. Essa chave aqui é o root, aquela senha sudo lá, o SU, tá? O que ele faz? Ele dá permissão para determinado host, para determinada máquina acessar alguma coisa na internet, tá? E vamos falar também do IP Tables. O que é o IP Tables, tá? Isso é mais à frente, tá? Em redes avançadas. O IP Tables é uma ferramenta em Linux que ele gerencia os IPs, ele bloqueia, desbloqueia, entendeu? É um complemento do firewall, ok? Mas assim, o importante é vocês saberem que, se vocês pensam em montar um servidor Linux, pense que você tem que ter duas placas de rede. Uma que é on-board na placa-mãe e uma segunda, que é uma PCI Express normalmente, é uma placa de rede adicional. Você vai adicionar essa placa de rede para que você possa correr nela um outro gerenciamento de rede, entendeu? Não só o gerenciamento, mas você vai ter que ligar as máquinas. Normalmente, o que acontece? Vamos pensar numa forma bem simples, tá? Vamos pensar que eu tenho 1.500 máquinas, todas essas 1.500 máquinas estão conectadas no roteador, no switch, tá? E aí, o que eu aconselho a vocês? Conecte essas máquinas no switch, tá? Que tem muito mais portas, né? Eu não vou achar por aí um roteador com 1.500 portas, não vou. Então o que eu faço? Eu pego um switch, conecto as máquinas nesse switch, tá? E aí eu vou depois explicar para vocês. Eu posso pegar vários switches e intercalar eles. Então o switch 1 está intercalando com o switch 2, com 3, até que eu possa acomodar as 1.500 máquinas. Esse switch principal, que tem outros switches conectados nele, vai conectar com o roteador, tá? Então o que vai acontecer? O roteador vai ter o servidor conectado nele, tá? Eu não aconselho, eu já vi isso em prática, tá? As máquinas estarem conectadas em portas próximas ao servidor. Por quê? Por questão de segurança. Imagine que se por algum acaso, tá? Eu visualizo uma ameaça muito grande e o servidor está no roteador, correto? É mais fácil eu tirar o cabo do roteador no qual vai o servidor do que ter que tirar lá no switch,
tá? E se eu tiver um conflito de switch, vai dar dano para o meu servidor. Então eu sempre aconselho vocês. Isso aí eu estou falando de uma rede simples, tá? Nada muito complexo, tá? Até porque em Linux eu não preciso criar muita complexidade de rede, tá? O sistema por si ele já configura uma certa complexidade. Então o que eu aconselho? Servidor conectado no roteador e os switches conectados no roteador. O que acontece? O roteador ele é o gateway, que vocês vão ver mais à frente. O que o gateway ele faz? Ele faz a negociação do sinal de internet com a minha rede. Entendeu? Esse é o gateway, tá? Então, o que eu faço? O servidor conectou no roteador. Ali está mandando os serviços. O roteador se comunica com os switches e aí ele vai negociar todas as regras que estão implementadas no servidor, ok? Beleza? Uma outra coisa que eu aconselho vocês, tá? Muito cuidado quando vocês forem fazer o cabeamento ou a identificação. Todos os cabos que estão conectados no switch devem ser identificados, tá? Isso é princípio de rede. Então, por exemplo, a máquina 01, ela tem que ter um adesivo escrito número 1, a extremidade que vai no switch também escrito 01. Não bota uma etiqueta, isso facilita muito, tá? Eu assim na prática eu vi e essa dificuldade, tá? Que eu já trabalhei em infraestruturas no qual nada era identificado. Então imagina, poxa, às vezes dava um problema de madrugada, eu ter que saber e mapeando o cabeamento e vendo, saiu do switch, vai até onde? E há casos que você às vezes está num prédio de 30 andares. É complicado pra caramba, entendeu? Se perde muito tempo. Eu, assim, particularmente, quando eu chego numa infraestrutura que eu vejo que nada é identificado, a primeira coisa que eu falo para o cliente eu vou precisar identificar essa rede. Tá? A gente vai ter que fazer no final de semana, porque normalmente a empresa não pode parar durante a semana, né? E aí, depende de você profissional, sabe? Eu cobro um valor a mais, porque eu vou ter que mapear toda essa infraestrutura, documentar. A documentação é muito importante. Então, em Linux também, documente root, documente a estrutura do sistema. Isso vale é uma boa dica para vocês, tá ok? Tudo documentado. Em TI, você implementou um sistema, você tem que documentar. Ah, mas eu só fiz uma alteração pequena. Tem que implementar. Tem que documentar. Então isso aí é super importante, tá? Vamos seguir o que é a ITIL. E aí muitos conhecedores de ITIL vão se lembrar. A gente fala sobre documentação, tá? Documente. A estrutura tem, o Linux tem sudo. Tem sudo? Ok. Tem o usuário é nome tal. Não precisa colocar senha. Na documentação você não precisa colocar senha. Tá? Você fala, o usuário do sistema é fulano de tal, tem um usuário root, entendeu? Tem o firewall chamado UFW, tem os apt. Você na documentação de rede tem que colocar tudo isso. E depois eu vou apresentar para vocês uma documentação de rede, como ela deve ser feita. Tá? Isso é super importante. Tá ok? Bom, uma outra coisa. Vamos partir agora para a rede propriamente dita. Vocês já sabem a infraestrutura física da rede. Agora vamos falar sobre a estrutura sistêmica da rede. Tá? O servidor ele tem que ter IP fixo. Tá? O IP fixo é o IP no qual todas as máquinas sabem que, por exemplo, o servidor é 192.168.171, vamos dizer, tá? E o que acontece? Todas as máquinas que conectarem nesse servidor vão receber as configurações de rede, ok? Nós temos um domínio. O que é um domínio? Um domínio é nada mais que um universo, tá? De rede, tá? Então as máquinas estão dentro desse universo. Imagine uma árvore, tá? A árvore é o domínio. E os frutos, tá? São os hosts. Hosts são os que? Os computadores, tá? A árvore é o domínio, tá? Só que esse domínio que é a árvore, ela está em cima do quê? De um plano. O plano é o servidor, é um campo,
é o campo. O campo é o servidor, tá? Então, o campo é o servidor. Quem sustenta a árvore é o servidor. A árvore é o quê? É o domínio, tá? Então, vamos ter isso em mente. Domínio, beleza. O que tá... Aí vamos dizer que a árvore, ela tem galhos, certo? Tem esses galhos. Esses galhos, vamos dizer que é o DHCP. Por quê? O DHCP, tá? Ele é um serviço que cede IPs, tá? E nisso vão as configurações de rede, tá? O DHCP ele não só fornece o IP, tá? Mas ele fornece todas as configurações. Então, quando eu falo assim DHCP, DHCP ele vem do inglês, ele vem de Dynamic Host Protocol, tá? Perdão, Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo dinâmico de configuração, tá? Então, eu não preciso falar, por exemplo, que a máquina 01 vai ter o IP tal, máscara 255.255.255, o network, que é o endereço de rede, 192.168.1.0. Não preciso falar isso. O DHCP faz tudo. Ele manda o IP e manda todas as configurações de rede, tá? Que no caso vai mandar o endereço da submáscara de rede, o endereço de rede, entendeu? O gateway, que é quem fornece, faz a negociação de acesso à internet, tá? O gateway, tá? E vale lembrar que o gateway a gente vai utilizar muito na configuração de domínio, tá? No domínio, porque o domínio vai possibilitar o cara acessar a internet. Se a máquina não tiver no domínio, não vai acessar a internet, tá? Imagina. Por exemplo, a minha empresa, tá? Lucas Tecnologia, né? Nós temos um domínio chamado lucas.tecnologia, tá? Então, se as máquinas não estiverem naquele domínio, elas não acessam a internet. Não acessam, tá? Eu tenho negociações de configuração dentro do meu roteador também, tá? E depois eu vou dar uma aula também falando sobre configurações de roteadores, tá? Porque hoje, quando você compra o roteador, ele vem uma configuração muito básica, entendeu? Então você tem que trocar, você tem que configurar uma senha de administrador do roteador, uma senha de acesso ao wireless, tá? Quais as máquinas que vão utilizar o Wi-Fi, você tem que configurar, entendeu? Até mesmo aquelas que vão estar conectadas via cabo no roteador, quais as máquinas que tem que... Porque o que acontece? Existe muito ataque Wi-Fi, tá? Então, muitas vezes, o invasor viu que o Wi-Fi é aberto ou não, tá? Ele tenta quebrar a senha. Mas quando ele quebra a senha, se eu tiver negociado lá no roteador que ele precisa estar cadastrado na lista, né? Tá? De máquinas permitidas, ele não vai acessar. Então, o cara pode ter a senha do Wi-Fi. Tá, tem a senha do Wi-Fi? Beleza. Mas ele não vai conseguir acessar. Por quê? Eu criei uma regra dentro do roteador de que só determinadas máquinas arroladas poderão acessar. Então isso assim é importante. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tem como negociar regras dentro de qualquer dispositivo. Entendeu? Eu posso arrolar várias regras. Então assim, sempre pensar no seguinte, gente. Quando a gente está trabalhando com Linux, a gente tem possibilidade de criar regras, de ao máximo evitar a invasão, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente não é que Linux não é possível invadir. Linux é possível invadir, mas o Linux, em diferença do Windows, ele tem o seguinte: você cria regras dentro dele, você cria campos estreitos, você cria caminhos para que o invasor, não conhecendo esses caminhos, não vai conseguir permear, não vai conseguir entrar, entendeu? Vamos pensar
Um grande exemplo é a favela. A favela, não sei se alguém aqui já foi em favela, a favela tem vários caminhos, várias ruas, ruelas e tudo. O Linux é a mesma coisa, você cria ruelas, você cria caminhos diferentes. Então o invasor, às vezes ele tem 1 minuto, 2 minutos para entrar no sistema. Ele entra, mas ele tem um medo também de ser pego. E aí ele tem que achar esses caminhos. Só que é pouco tempo, ele não vai perder tempo procurando caminho. Quando ele começar a ver, caramba, caminho para cá, caminho para lá, caminho... ele vai ficar perdido. Por quê? O sistema está estruturado. Entendeu? Então, a gente em Linux vai fazer isso. A gente vai criar caminhos cada vez mais estreitos para que o invasor não consiga entrar. Tá? Eu utilizo o Linux já há bastante tempo, tá? Vamos dizer aí uns 10 anos. Tá? E nunca tive problema. Por quê? Eu criei caminhos. Eu nunca precisei formatar uma máquina Linux porque ela foi invadida. Por quê? Eu sempre criei caminhos estreitos, dificuldades, criptografia, entendeu? O Linux ele me dá essa possibilidade. Ele permite que eu criptografe os caminhos para que só determinadas pessoas possam acessar. Uma outra coisa, eu botei para falar para vocês que para adicionar o usuário, tá? E na prática eu vou mostrar, a gente usa um comando chamado add-user. Tá? O add-user é nada mais que o adicionar o usuário. Eu quero criar uma conta de usuário. Então ali eu coloco lá add-user, né? Boto o nome da pessoa, vamos dizer Maria, add-user, e aí ele vai me pedir sala que ela está, nome completo, vai pedir várias coisas, isso por linha de comando, sem precisar ficar abrindo o sistema gráfico, tá? Isso tudo por linha de comando. E é muito rápido criar usuário em Linux. Na prática, você não gasta mais de 2, 3 minutos. Você criou o usuário, bota ele no grupo, tá? E o grupo, quando eu falo, lembra do grupo Policy, lá no Windows Server, né? Grupo de política, entendeu? Então, é a mesma coisa. Eu crio esse Group Policy, só que no Linux, né? E aí os usuários ficam naquele grupo. E ali eu posso gerenciar os grupos depois, entendeu? É assim, muito rápido. Eu, assim, quando comecei a trabalhar com Linux e criava contas de usuário em Linux, nossa, o Windows, em 1 hora, vamos dizer, né? Eu criava 10 usuários. Pô, em Linux eu conseguia criar 50 usuários, 60 usuários. Entendeu? Porque tudo é muito rápido, o sistema é integrado, não tem que demorar para abrir várias aplicações, entendeu? Tá tudo ali junto. É só eu saber o comando que eu vou utilizar para incluir aquele usuário naquela plataforma de gerenciamento, ok? Assim, eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, vocês falam comigo que eu vou criar uma aula, eu vou explicar para vocês particularmente, enviando um e-mail, alguma coisa do tipo, ok? Beleza. Bom, domínio, tá? Gente, domínio, como eu falei para vocês, né? Ele é uma árvore que tem seus galhos, que é o DHCP, ok? Beleza. O que acontece? Esse domínio, tá? Quando a gente cria com uma aplicação chamada Bind, B-I-N-D, tá? Esse Bind você instala ele pelo shell mesmo, ou pelo shell não, perdão, pelo terminal, e ali a gente vai configurar vários arquivos de texto. Tá? Esses arquivos de texto que vão se comunicar entre si e vão permitir a rede. Tá? E aí eu vou ter o serviço também, a aplicação chamada DHCP, e é DHCPD em Linux, que é o que? Ele vai fornecer esses IPs. Então, imagine, byte e DHCPD, eles se comunicam, são arquivos que um fala com o outro. E, tipo, eu crio um arquivo de texto, tá? Com linhas já pré-definidas, tá? A única coisa que eu vou mudar são algumas configurações da rede, tipo o IP da rede, o IP do servidor, né? Todas essas coisas. Então, o que acontece? Um sistema se comunica com o outro, entrelaça informações, dados e vão permitir a rede. Aí máquinas vão receber IP, vão ser gerenciadas, tudo isso, tá? Mas tudo isso eu vou explicar. Primeiramente, o que a gente tem que fazer é o IP fixo. Né? No IP fixo, eu tenho vários campos lá. Um deles é o address, né? Que é o IP do servidor. Depois eu vou ter
NetMask, tá? Que é o IP da máscara de rede. Depois eu vou ter lá o Broadcast, eu vou ter o Gateway, eu vou ter o Network, que é o IP da rede, tá? Tudo isso eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. E uma outra coisa muito legal, o que acontece? Dentro do servidor eu tenho uma configuração que é etc/hosts. Lá eu vou dar o nome para o servidor, tá? Ali eu dou o nome. Depois eu tenho outras configurações que eu tenho que fazer, que é permitir que o servidor conecte na internet, porque ele não conecta na internet da mesma forma que os clientes, entendeu? Tem uma configuração que eu faço ali de texto. Perceba que o maior trabalho é configurar a rede no servidor. São várias configurações que eu tenho que fazer para que, depois dele pronto, eu possa servir os meus clientes, entendeu? Então, assim, no dia a dia, vocês vão verificar assim, que você tem que se pensar em tudo para configurar um servidor Linux. Servidor Linux não é que nem você baixou o Ubuntu, instalou o Ubuntu, rodou e está lá o perfil do usuário e tudo. Não, não. Servidor Linux, tá? Vocês têm que configurar vários serviços que no final de tudo e todo aquele trabalho que vocês tiverem, vocês vão ver que o servidor fornece esse serviço, tá? Num próximo vídeo a gente vai falar sobre o DHCP e aí a gente vai dar prolongamento, ou vai dar prosseguimento à nossa aula, ok?